Como vimos no nosso vídeo anterior, a gente precisa de algum tipo de elemento que transforme energia acústica em energia elétrica. E é aí que entram nossos queridos microfones. Microfone é um nome genérico que a gente dá a um tipo de transdutor que converte energia sonora, som, em energia elétrica, áudio. Vamos ver como esses microfones funcionam. A fidelidade com a qual o microfone vai criar uma representação elétrica do som depende em grande parte do que chamamos de método de transdução. Há vários métodos de transdução, mas vamos nos ater aos três principais deles. Primeiro, o dinâmico. O dinâmico é de longe o tipo mais comum de microfone utilizado atualmente. O microfone dinâmico é como um pequeníssimo alto-falante. O nosso gráfico ali mostra as ondas sonoras representadas pelo número 1 incidem sobre um diafragma, número 2, que está ligado a uma bobina, número 3. Essa bobina está mergulhada num campo magnético criado por um ímã, número 4. O movimento do diafragma e, consequentemente, da bobina faz com que haja variação de tensão na bobina, gerando assim um sinal de áudio, número 5, equivalente à variação da pressão causada pelas ondas sonoras. Os microfones dinâmicos são passivos e não precisam de nenhum tipo de alimentação para funcionarem. Isso faz com que eles sejam inerentemente simples e robustos, e os preferidos por muitos técnicos devido a essas características. O sinal elétrico produzido por um microfone dinâmico é bem pequeno, o que faz com que seu uso seja maximizado quando colocado assim bem próximo da fonte sonora. A utilização da tecnologia de diafragma móvel acoplado a uma bobina, na maioria dos casos, causa algum tipo de coloração nos sons que estão sendo captados. No entanto, isso nem sempre é uma coisa ruim, e essa coloração pode ser encarada como uma característica até mesmo desejável em alguns microfones. Nesses gráficos a gente consegue ver a resposta em frequência de dois microfones muito famosos, muito utilizados profissionalmente, que são o Shure SM58, um microfone para voz espetacular, e o Shure SM57, que é um microfone para instrumentos, que serve para captar guitarras, para captar caixa de bateria, até os tambores da bateria. O SM57 pode ser usado em diversas fontes. E ali a gente pode ver que as respostas são um pouquinho diferentes, mas elas não são exatamente uma linha reta, ou seja, elas têm uma coloração, e é uma característica dos microfones dinâmicos. Os microfones dinâmicos eles também são menos suscetíveis a ruídos de respiração e, quando utilizados com filtros do tipo windscreen, podem ser utilizados muito perto dos lábios, por exemplo. A maioria dos microfones dinâmicos produzidos para captação de voz já vem com algum tipo de windscreen, normalmente colocados por dentro da grade metálica de proteção da cápsula. A segunda forma de transdução que a gente vai ver são os microfones a condensador. Esses microfones estão ali em segundo lugar no quesito popularidade. O funcionamento dos microfones a condensador consiste em um diafragma plástico, normalmente impregnado com ouro, que é montado sobre uma placa condutora traseira, normalmente de cerâmica banhada a ouro. O diafragma e a placa traseira são separadas por um pequeno volume de ar, formando um componente elétrico chamado capacitor ou condensador. Uma voltagem de polarização, normalmente entre 9 e 48 volts, é aplicada ao diafragma por uma fonte externa, pode ser pilha, bateria ou até mesmo phantom power gerada pelas mesas de som, carregando com uma tensão fixa e estática. Quando o diafragma vibra em resposta ao som que incide sobre ele, a carga elétrica que é induzida à placa traseira varia proporcionalmente. Sendo assim, a variação da tensão na placa traseira é uma representação da movimentação do diafragma e, em última análise, a energia acústica que chega até o diafragma. Os elementos de microfone do tipo condensador produzem uma variação de tensão que apresenta pouquíssima potência. Sendo assim, a impedância é muito alta. Por essa razão, os microfones a condensador incorporam um circuito eletrônico para amplificar a saída do sinal desse microfone. A função desse circuito é amplificar o sinal e isolar os elementos transdutores com suas altas impedâncias da entrada que o microfone será ligado e sua baixa impedância. Como o diafragma dos microfones a condensador não estão acoplados a uma bobina móvel como nos dinâmicos, a resposta às variações sonoras é muito rápida e precisa, e estes microfones apresentam normalmente excelentes características sonoras. Por isso, eles são muito utilizados em gravações e seu uso em eventos ao vivo tem sido cada vez mais constante, apesar da maior fragilidade desses modelos quando comparados com os dinâmicos.
Os microfones a eletreto são um caso especial dos microfones a condensador, no qual o diafragma é composto por um material que retém a carga estática indefinidamente, fazendo com que não haja necessidade de polarização via fonte externa. Porém, esses microfones ainda utilizam algum tipo de circuito eletrônico para amplificar os sinais produzidos, necessitando assim de alimentação para esse circuito. Os microfones de eletreto são comuns tanto em estúdios de gravação como em eventos ao vivo. Eles podem ser feitos muito pequenos, o que ajuda muito em técnicas de captação de perto, muito utilizadas em shows e afins. A tecnologia empregada nos microfones de eletreto é relativamente barata, o que faz com que esse tipo de microfone seja preferido para a utilização em telefones celulares e afins. Por outro lado, os microfones de eletreto podem ser de altíssima qualidade e existem modelos disponíveis tanto para gravações profissionais quanto para utilização em laboratórios. O terceiro método de transdução que a gente vai ver são os microfones de fita. Os microfones de fita empregam um método de transdução muito semelhante aos microfones dinâmicos. Uma fita corrugada de metal, muito leve, fica presa pelas pontas na abertura de um ímã bem potente, de modo que possa vibrar por toda a sua extensão. Quando as ondas sonoras encontram a fita, esta vibra, cortando as linhas magnéticas presentes na abertura do ímã, induzindo uma tensão na própria fita. A tensão gerada é muito pequena, assim como a impedância. Por conta disso, todos os microfones de fita possuem um transformador que tem duas funções: aumentar a tensão do sinal e isolar a fita da carga presente na entrada onde o microfone será conectado. Inicialmente, os microfones de fita eram muito frágeis. As fitas poderiam ser danificadas com um simples assopro diretamente sobre elas. A vantagem dos microfones de fita é sua sonoridade doce e quente, com uma certa atenuação gentil nas altas frequências, o que faz deles um ótimo casamento com sistemas digitais, que possuem respostas em frequência plana até a mais alta das frequências audíveis, às vezes até inaudíveis. Por conta da sua ainda fragilidade, apesar dos modelos novos serem muito menos frágeis do que os modelos mais antigos, sua utilização é muito maior nos estúdios do que nos eventos ao vivo. Uma outra característica muito importante dos microfones é o padrão de captação, que podemos dividir em dois grandes grupos: omnidirecionais e direcionais. Vamos a eles. Os microfones omnidirecionais são aqueles que captam sons que incidem sobre o microfone, vindos de qualquer direção. Por essa característica, são microfones pouco utilizados em eventos ao vivo, onde normalmente necessitamos de isolamento entre os elementos que precisamos captar. Porém, os microfones omnidirecionais apresentam o sinal mais natural de todos os microfones. Com poucos picos na resposta, maior neutralidade nas baixas frequências, são menos suscetíveis a ruídos de manuseio, respiração e aos ventos. Quando possível, a utilização de microfones omnidirecionais traz resultados excelentes. Não é à toa que a maioria dos estúdios possui pelo menos uma unidade omnidirecional ou algum microfone com padrão polar variável à disposição dos seus clientes. Os microfones direcionais são aqueles que apresentam algum tipo de rejeição a sons que incidem no microfone vindo de uma ou mais direções. A técnica que os fabricantes utilizam para criar essas rejeições é a de colocar dutos estrategicamente posicionados pelo corpo do microfone na base da cápsula ou na grade de proteção, de modo que os sons vindos de algumas direções cancelem a si mesmos, atingindo ao mesmo tempo a parte da frente e a parte de trás da cápsula. Isso faz com que o microfone tenha uma preferência por alguns ângulos de incidência na cápsula, criando o que chamamos de microfones direcionais. Podemos dividir ainda os microfones direcionais de acordo com seu diagrama polar de captação. Podemos dividir ainda os microfones direcionais de acordo com seu diagrama polar de captação. O diagrama polar nos mostra o quanto de rejeição há em sons vindo de outras direções que não a direta incidência na cápsula do microfone. Vejamos. O microfone cardioide são os mais populares de todos os padrões de captação. O microfone cardioide é chamado assim por conta do formato de coração presente no seu diagrama polar. Seu padrão de captação é um convite à utilização em shows ou em locais muito ruidosos, tendo em vista que a captação de sons que atingem o microfone por trás são bem atenuados.
Porém, por suas características direcionais, os sons que atingem a cápsula em ângulos diferentes de zero, ou seja, as que não estão no eixo do microfone, sofrem colorações importantes, que podem atrapalhar sobremaneira a sonoridade dos instrumentos próximos ou até mesmo aqueles que estão sendo captados pelo próprio microfone cardioide. A resposta de frequência dos microfones cardioides não é tão flat como as respostas dos omnidirecionais, bem como são muito mais sensíveis a ruídos de respiração, puffs ou a ventos. Quando bem posicionados, os microfones cardioides podem apresentar maior ganho antes da microfonia e menor captação de ruídos indesejados, como a reverberação da sala, por exemplo. Depois dos microfones cardioides, nós temos os microfones supercardioides. Diferente dos microfones cardioides, que apresentam apenas um ponto de máxima rejeição a 180 graus fora do eixo, os microfones supercardioides apresentam 2 pontos de rejeição, perto de 120 graus fora do eixo. Sua área de captação, por conta disso, é menor do que a de um microfone cardioide. Porém, apresentam alguma sensibilidade na parte traseira da cápsula, o que pode ser um problema, dependendo do posicionamento do microfone e da incidência dos sons que precisamos atenuar. O microfone supercardioide é uma boa escolha quando utilizamos 2 monitores em um palco, por exemplo. Não deixe de verificar no manual do seu microfone quais são os pontos de maior rejeição. Os microfones hipercardioides são muito semelhantes aos supercardioides. Também apresentam 2 pontos de máxima rejeição, mas agora a cerca de 110 graus, o que torna a área de captação desse tipo de microfone ainda mais estreita do que os supercardioides. A sensibilidade dos sons que incidem a 180 graus fora do eixo é ainda maior do que nos microfones supercardioides, o que, somado à sua relativa pequena área de captação, faz com que o posicionamento do microfone e das fontes de ruído que não desejamos captar seja crítica. Qualquer pequena movimentação do microfone ou da fonte sonora pode alterar muito a qualidade da captação. Temos também os microfones bidirecionais, também chamados de figura 8. São microfones mais sensíveis a sons que incidem no eixo e a 180 graus fora do eixo, com pontos de rejeição a 90 graus fora do eixo. Os microfones figura 8 podem ser utilizados em entrevistas em estúdios, ou quando gravamos coro e podemos posicionar as vozes em volta do microfone, evitando, claro, os pontos de rejeição. Podem ser utilizados também entre os tambores de uma bateria, captando as 2 peças com apenas um canal de microfone. Uma técnica de microfonação muito interessante chamada MS utiliza microfones com esse padrão de captação. Vamos ver algumas características importantes dos nossos microfones. A primeira delas é a resposta em frequência. Mostra o quão fiel vai ser a captura dos sons pelo microfone. Quando dizemos que o microfone apresenta coloração, estamos dizendo que a resposta em frequência desse microfone não é exatamente plana. Muitas das vezes, uma resposta plana não é exatamente o que desejamos, como podemos ver nos gráficos de resposta de frequência de alguns dos microfones mais utilizados pelo mundo, tanto para eventos ao vivo quanto para gravações. Por outro lado, quando precisamos fazer algum tipo de análise sonora, seja medindo a resposta de frequência de uma caixa de som ou em trabalhos em laboratório, ter uma resposta plana é uma condição para a utilização de determinados microfones. A resposta de frequência fora do eixo de captação também pode ser um fator de interesse para o usuário. Normalmente, para microfones direcionais, a resposta fora do eixo varia entre aceitável e imprestável. Quando o vazamento de outras fontes sonoras em um determinado microfone direcional é muito grande e compromete a sonoridade como um todo, o uso de microfones omnidirecionais deve ser avaliado. Mesmo que haja mais vazamento, a resposta de frequência do microfone omnidirecional é praticamente a mesma no eixo ou fora do eixo, o que faz com que possamos utilizar os inevitáveis vazamentos sem estragar o som no geral. A variação na resposta de frequência dos microfones é uma das mais importantes características do microfone. É importante conhecer essa característica para que utilizemos microfones que se adaptem bem às características da fonte sonora que pretendemos captar. Nossos ouvidos são muito bons para nos dizer se o microfone é adequado à captação de determinada fonte sonora ou não, mas conhecer de antemão a resposta do microfone vai evitar que coloquemos um microfone com resposta pobre nos graves dentro de um bumbo da bateria, por exemplo. O efeito proximidade é um aumento nas baixas frequências quando aproximamos o microfone direcional da fonte sonora.
Podemos ter ganhos nas baixas frequências da ordem de até 16 dB, quando aproximamos muito um microfone direcional de uma fonte sonora. Muitos cantores e locutores utilizam com sabedoria o efeito proximidade para obterem uma voz mais aveludada, porém é necessário ter cuidado com esse efeito, pois ele pode atrapalhar muito a inteligibilidade da voz. Esse efeito deve ser totalmente evitado quando há necessidade de pleno entendimento da mensagem, como em caso de igrejas, estabelecimentos comerciais e avisos de emergência. Uma outra característica importante dos microfones é a sensibilidade. Tendo em vista os pequenos transdutores normalmente empregados nos microfones, os níveis gerados por estes são muito menores do que os níveis gerados pela console de mixagem ou até mesmo por outras fontes de sinal, como instrumentos, tocadores de mídia e etc. Para que os sinais gerados possam ser devidamente acomodados nas mesas de som ou gravadores aos quais os microfones serão ligados, a gente precisa empregar os pré-amplificadores, que normalmente já estão, claro, disponíveis nas consoles ou nos gravadores. Mesmo os microfones a condensador, com seus circuitos eletrônicos que têm a função de amplificar o sinal, precisam do pré-amplificador para elevar esse sinal a um nível que comumente chamamos de nível de linha. O nível de saída de um microfone é sempre especificado com referência a um determinado nível de pressão sonora, normalmente a 1000 Hz. Essa especificação é um indicador da sensibilidade do microfone, ou seja, qual é a capacidade desse microfone em transformar energia acústica em energia elétrica. Microfones mais sensíveis terão um sinal elétrico maior do que microfones menos sensíveis quando expostos ao mesmo nível de pressão sonora. 2 níveis de pressão sonora são normalmente empregados como referência para a medição do nível de saída elétrica dos microfones. 74 dB/SPL, que corresponde a uma pessoa falando normalmente a cerca de 1 metro de distância, em média, ou 94 dB/SPL, que corresponde a uma pessoa falando bem alto a cerca de 30 centímetros, em média. O nível de saída do microfone será dado em dBV, normalmente, relativo ao nível de pressão a que esse foi exposto. Por exemplo, um dos microfones mais conhecidos no mundo, o Shure SM58, tem uma sensibilidade de menos 54,5 dBV a 94 dB/SPL, o que corresponde a uma saída de 1,85 mV. Já o Shure SM81, o microfone condensador da mesma linha SM da Shure, tem uma sensibilidade de menos 45 dBV quando exposto a 94 dB/SPL, o que equivale a 5,6 mV de saída elétrica. É uma diferença considerável. A quarta característica importante do microfone é o tipo de conexão. Uma conexão desbalanceada, ela é caracterizada pela condução do sinal elétrico através de 2 fios. Um leva o sinal de áudio e o outro é conectado à terra ou a uma referência elétrica. Uma conexão balanceada utiliza 3 fios. 2 destes fios levam um sinal de áudio com polaridade invertida, e o terceiro fio é ligado à terra ou uma referência elétrica. A conexão balanceada é muito mais imune ao ruído e a interferências e é um método preferido em sistemas profissionais. Particularmente para microfones, conexões balanceadas devem ser as escolhidas sempre que possível. No nosso próximo vídeo, vamos conhecer mais um dispositivo que é utilizado entre a fonte sonora e a mesa de som. A gente vai conhecer o Direct Box. Até lá!